Eu vou chamar um outro ponto para a nossa conversa, para a gente incrementar aqui e avançar um pouco na discussão. Hoje, no relançamento do programa Mais Médicos, o presidente Lula defendeu que o Estado conceda mais subsídios à parcela mais pobre da população, dizendo que toda vez que se discute avanço social, alguém da área econômica aparece para dizer que é gasto. Vamos ver. Se o Estado é capaz de aceitar conviver com dívida de 1,7 trilhão que as pessoas devem à Previdência, devem à Receita, por que não pode conviver com um pouco de subsídio para o povo pobre se transformar menos pobre, virar cidadão de classe média, poder virar um consumidor de padrão médio e esse país voltar a crescer? Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. É a nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. Caio, como é que essa frase do Lula foi recebida na equipe econômica, neste momento? Raquel, não percebi nada adverso. O surpreendente seria se ele tivesse falado o contrário. Na verdade, o que o Lula coloca ali, quando ele trata de subsídios, e esse evento, se não me engano, foi no lançamento do Mais Médicos, são essas políticas públicas aí que o PT está refazendo, né? Com os mesmos nomes, inclusive, né? Mais Médicos, Bolsa Família Turbinado e outros ali, programas Minha Casa Minha Vida. Trata-se de uma receita, a gente já falou aqui várias vezes, uma receita de você colocar o pobre no orçamento, né? Isso que, pelo menos, o presidente sempre falou, né? Na campanha falou bastante sobre isso, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, né? Esse é o jargão. Eu entendi a frase e a expressão subsídio como você direcionar fatias do orçamento para, no caso ali, pelo que ele coloca, para esse pessoal que está no cadastro único, esse pessoal que depende mais do Estado para sobreviver. Eu não vi como um subsídio naquele sentido clássico, como um subsídio do BNDES ou como um subsídio de outra maneira. Felipe, a parte quando ele diz os livros de economia estão errados, acho que estão superados, pronto, está lá na nossa tarja. Eu li isso como ele dizendo, endossando as ideias do André Lara Rezende, porque é isso que o André vem defendendo nos últimos, pelo menos, 5 anos, né? O André, que é o pai, é um dos pais do Plano Real, de que as teorias econômicas de mais fiscalistas estão equivocadas, estão superadas e que hoje em dia os países que têm moeda forte podem emitir dívida à vontade, que isso não seria um problema, porque eles não chegam a um calote. A gente, inclusive, questionou o ministro Fernando Haddad aqui na entrevista dele, que ele deu para nós aqui na CNN, e ele refutou essa hipótese. Ele disse que, na verdade, quando você faz isso, você gera muita inflação. Isso seria um tipo de calote. Como que você avaliou essa fala do Lula? Acho que a relação que você faz é perfeita. Você sabe que eu publiquei em começo de fevereiro um artigo chamado A Ideologia da Conveniência, que é justamente sobre isso, né? Então, o Lula, ele pega ali, né, nesse grande balcão de gurus de esquerda, aquela ideologia que é mais conveniente para o interesse político dele. E o interesse político dele é ter passe livre para gastar. E ele quer ter isso desde a raiz, portanto, desde o estabelecimento de um novo arcabouço fiscal. Ele não quer travas, principalmente para aquilo que é o foco da imagem pública dele, que é de quem faz ali uma atuação pelo bem dos pobres, da saúde, da educação. Agora, é muito curioso, até emblemático, que isso tenha sido feito, por exemplo, no relançamento do programa Mais Médicos. E ele está querendo poder ser livre para gastar em matéria de saúde, usando sempre essa falsa dicotomia de responsabilidade fiscal com responsabilidade social. E os Mais Médicos foi um programa muito polêmico na época dos governos do PT, anteriores, evidentemente, porque 75% do dinheiro que deveria ir para os profissionais cubanos atuantes em rincões, né, como se dizia, distantes do Brasil, estava indo para a ditadura cubana. Então, o Lula ele quer fazer essa divisão semântica, ele quer que se pare de chamar gasto aquilo que é gasto na área de saúde, na área de educação, na área de assistência aos pobres. Só que
você chamar de investimento porque tem um valor positivo, de gasto porque tem valor negativo, então ele investiu na ditadura cubana porque é gasto na área de saúde. Então, assim, a gente precisa realmente fazer o escrutínio a respeito desses gastos e não permitir que, por essa retórica em que você busca a causa nobre para legitimar a falta de travas, permita um arcabouço fiscal tão flexível que leve à irresponsabilidade social, porque quem é mais prejudicado com o desequilíbrio das contas públicas é a população pobre, porque aumenta a inflação, as turbulências econômicas derrubam emprego, derrubam renda. Então, assim, tem que ter muito cuidado na hora de fazer as distinções que a síntese retórica do Lula não faz. Daniel está me pedindo a palavra. Raquel, além dos artigos do economista André Lara Rezende que você mencionou, foram lidos e apreciados com muito gosto pelo presidente Lula. Algumas pessoas próximas dele já me avisaram que também ecoou muito forte ali a leitura das últimas entrevistas do Joseph Stiglitz, ex-economista-chefe do Banco Mundial, Prêmio Nobel de Economia, que também tem visões um pouco heterodoxas, e nas últimas entrevistas ele vem contestando muito a ideia de metas de inflação, que é um assunto que está quente aqui no Brasil. Deu uma entrevista no início do mês passado à BBC Brasil, deu outra entrevista à Priscila Yazbek, nossa correspondente em Paris. Ambas as entrevistas foram lidas com atenção pelo Lula e não à toa Stiglitz hoje participa de um seminário que discute economia lá no BNDES. Acho que, como o Felipe ressaltou, essa dicotomia entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social tem sido muito acentuada, mas o que é muito importante verificar é a focalização do gasto social. Certamente o PT e o governo do Lula agora vão querer remontar programas que, na avaliação do atual governo, foram bem-sucedidos lá atrás. Minha Casa Minha Vida, PAC, mais médicos, Bolsa Família mais poupudo, né? Isso é natural. Só que as realidades hoje podem ser um pouco diferentes. Então, quando você falar, por exemplo, em FIES, você tem que é o Programa de Financiamento Estudantil, você tem que considerar toda a inadimplência que houve. Quando você fala em Minha Casa Minha Vida, você tem que ter mecanismos mais duros ali de controle também da inadimplência. Quando você fala, digamos, em PAC, você tem que ter muita atenção ali com o papel executor do governo, do Estado nas obras de infraestrutura, que não vai ter nunca o mesmo dinamismo do setor privado. Então, essa focalização do gasto é muito importante para a gente simplesmente não transpor políticas talvez positivas do passado à realidade atual. Interessante você mencionar o Stiglitz, Dani, porque a curadoria deste seminário é do André Lara Rezende. Então, o Stiglitz, que tem essas posições que já eram conhecidas, né? A gente sabe que ele pensa, quem entende de economia, quem conhece, sabe que ele pensa dessa forma, ele vem, né, participar desse seminário a convite do André, a convite do Mercadante, para trazer esta posição exatamente para o debate. Eu vou trazer mais um elemento para a nossa conversa, que está para exatamente ir fazendo este fio. O governo está estudando a viabilidade de um meio termo para o teto de juros do empréstimo consignado concedido a aposentados e pensionistas do INSS. Apuração da Larissa Rodrigues. Na semana passada, o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou a redução do teto da taxa de juros de 2,14% para 1,7% ao ano. O novo valor foi considerado inviável por bancos públicos e privados que suspenderam a modalidade do crédito, criando um mal-estar entre os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Previdência, Carlos Lupe. Agora à noite, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reuniu com Lupe e secretários da Fazenda para tratar do tema. Ficou decidido que uma nova reunião será realizada na sexta-feira com representantes do sistema financeiro, dos bancos e do governo para discutir a taxa de juros do consignado. Caio, vou voltar com você. A apuração que eu tenho disso estão suspendendo, estão repensando,
estão procurando uma taxa intermediária, né, um meio do caminho. Até o Daniel, num outro WW, tinha trago aqui um estudo que mostrava as taxas dos bancos. Depois o Daniel passou no nosso grupo e eu fui olhar, Dani, a taxa média está em 1,9, né? Um pouco acima do 1,7 que eles tinham estabelecido. Então está se falando em 1,9, 2%. Agora, um tremendo bate-cabeça do governo em mais uma medida. O que está explicando isso, Caio? Essa falta de organização entre eles? Bom, vamos lá, Raquel. Primeiro, eu acho que o bate-cabeça ele foi até superdimensionado. Eu acho que, na verdade, aí o que teve foi uma operação política do Ministério da Previdência, com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência principalmente, com apoio sim, repito, com apoio sim, do Palácio do Planalto, e que acabou ali acuando e isolando a equipe econômica e o Ministério da Fazenda. Ou seja, havia uma maioria dentro do governo a favor da redução dessa taxa de juros, porque se acreditava, ou se acredita ainda, que é um sinal do que pensa o governo, principalmente em relação a reunião do Copom dessa semana. Então, esse é um dado. Outro dado, na sexta-feira a gente falou aqui, não é tão simples você simplesmente rever essa decisão do Conselho de Previdência Social. Por quê? Porque esse governo, né, o presidente da República, tem origem sindical. Quem mais está pressionando o governo por essa redução são as centrais sindicais, que soltaram uma nota duríssima na quinta-feira, acusando de chantagem o sistema financeiro, os bancos e por aí vai. Ou seja, não basta apenas a equipe econômica, o Ministério da Fazenda chiar, porque uma decisão como essa, uma revisão de uma decisão como essa, ela entra sempre num contexto político, e num contexto político de um governo em que as centrais sindicais têm um peso. Já tiveram mais, claro, né? Já foram maiores do que são hoje, mas tem um peso pela própria origem sindical desse governo. Basta ver aí os sindicalistas reocupando postos estratégicos. Isso ocorreu na Previ, com o João Fukunaga, né, gerindo ali um ativo de 250 bi, Wagner Freitas ocupando ali o conselho de administração do SESI, está tendo um movimento grande, né? Hoje eu trouxe essa apuração no Sebrae também, né? Liderado pelo Paulo Okamoto. Eu conversei com o Paulo Okamoto hoje, tentando destituir ali o presidente do Sebrae, que gere 7 bilhões de reais. Então, é importante a gente olhar a floresta inteira e ver que não basta apenas a equipe econômica ser contrária, que isso se tornará realidade, entra dentro de todo um contexto. E amanhã, salvo engano, tem muitos protestos ali, acho que das centrais e de petistas, contra a taxa de juros do Banco Central, inclusive. Felipe, interessantíssimo isso que o Caio fala de olhar a floresta inteira e a atenção que ele chama para as centrais sindicais. Olha, foi um movimento do Carlos Lupe para dar vazão a uma demanda das centrais sindicais. E aí eu fiquei me lembrando dos movimentos do MST, que estão fazendo uma série de invasões de terra e não estão recebendo uma reprimenda consistente, pelo menos diretamente do Lula. Não são exatamente coisas comparáveis, porque uma é contra a lei, o outro seria uma mudança de lei que o governo pode fazer. Mas o ponto tem uma conexão aí de uma captura deste governo por esses movimentos de esquerda contra o qual ele fica acuado? Me parece que muitas vezes o feitiço vira contra o feiticeiro. Então, o Lula alimentou toda essa militância durante muitos anos, essa militância tem demandas, e ela não está deixando de expor essa demanda mesmo no começo do governo Lula. O caso do MST é muito emblemático disso, invasão de terras. É óbvio que eles estão se sentindo onipotentes também, eles sabem que não vão ser responsabilizados e punidos por esse governo. Um ministro do STF esteve em evento recente do MST, eles invadiram as fazendas da Suzano e acabaram conseguindo sentar na mesa de negociação. Quer dizer, é claro que houve ali uma iniciativa do presidente da Suzano de não aceitar qualquer tipo de diálogo antes que eles desocupassem a terra deles. Tem que ser assim.
Mas invasão de propriedade alheia é crime e essas pessoas deveriam ser punidas, assim como quem invade. É claro que há outro rol de crimes muito mais graves quando se fala em atentado contra o Estado Democrático de Direito, mas se você localizar ali o fundo comum, é invasão, e a invasão tem de ser punida. Então, o MST tem demandas ali de ocupar espaço no INCRA para demarcação de terras a favor deles, e o governo Lula não está sabendo lidar com isso, não está sabendo condenar moralmente. Então, isso acontece nessa área e em outras também. Vamos ver como é que o Lula vai conseguir se equilibrar nessa corda. Agora, por exemplo, está indo na China com empresários, que você mesmo trouxe a apuração, vão cobrar dele uma posição mais dura contra o MST. Vamos ver se ele vai conseguir fazer uma condenação moral àquela militância que incorre em atos criminosos que ele jamais condenou. Dani, eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu queria que você fechasse essa roda tentando fazer a seguinte previsão, que é dificílima. O arcabouço fiscal, pelo jeito, não sai antes do Copom, como o Haddad queria. E aí, o que vai fazer Roberto Campos Neto? Ele vai conseguir fazer um gesto positivo para o governo num cenário como esse? E aí que ele fica numa situação complicadíssima, não só Roberto Campos Neto, como todo o Comitê de Política Monetária. Porque se faz algum aceno, e ninguém está esperando queda dos juros agora, não. Principalmente com adiamento em alguns dias do novo arcabouço fiscal. Agora, aquela sinalização de que os juros poderiam cair em maio e junho, ela é cedo. Você deixar para depois a queda dos juros, digamos, mais para o fim do ano, e hoje está claro que o mercado está esperando só alguma coisa para o segundo semestre, é tarde demais para todo mundo que cerca politicamente o presidente. PT, sindicalistas, movimentos sociais, o pessoal que vai cercar o Banco Central amanhã em Brasília e em São Paulo para pressionar pela queda de juros. Agora, antecipar esse movimento também pode sinalizar, por parte do Copom e do Banco Central, uma tolerância, uma benevolência com a política monetária que pode ser mal interpretada pelo mercado. Porque se o mercado não está esperando, e hoje vale dizer, as expectativas para 2024 de inflação voltaram a subir. Existe o que a gente chama na economia, você sabe, desancoragem das expectativas. O Banco Central não está mais olhando para a inflação de 2023, está olhando 2024. E a previsão continua subindo. Então, antecipar, digamos, esse movimento pode significar também perda de credibilidade. Agora, como conciliar isso com a pressão política é uma decisão dificílima, acho que é uma das reuniões mais difíceis da história do Comitê de Política Monetária.